Investindo na Gringa. Oferecimento Avenue. Você investindo em dólar no maior mercado do mundo. Saiba mais em avenue.s. Investindo na Gringa, com Bruna Aleman. Hoje é dia da gente falar sobre finanças e principalmente o seu investimento em dólar. Para você que não sabe, o planejamento financeiro começa desde a vida de solteiro. E o parceiro, que é parça mesmo, te ajuda a organizar um planejamento financeiro de sucesso para o casal e para os filhos. Hoje nós vamos conversar sobre planejamento familiar e principalmente quem pensa em dolarizar o dinheiro para o futuro das pequenas crianças. Eu sou a Bru Aleman, educadora financeira da Mix, e hoje eu estou novamente com o nosso maravilhoso, jogador de golfe, hein? Ex-jogador de golfe. Olha, quem é esportista já é um cara dedicado por natureza. Isso, com certeza. Pra sempre. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo, Bruna. Prazer enorme estar aqui novamente com você nesse nosso bate-papo. Ai, que delícia. E hoje a gente vai conversar como montar um planejamento familiar, né? Financeiro dolarizado. Nossa, muitas palavras aqui. Primeiro, planejamento familiar. Precisa estar com propósitos alinhados, né? Sonhos. Não adianta um querer conhecer a Torre Eiffel e o outro querer ir pra Disney e o outro não gostar da Disney. Enfim. Até adianta, desde que tudo isso esteja muito claro, muito bem determinado. Eu costumo falar para os meus alunos da autonomia que de nada adianta você ter um plano que não tá alinhado com o restante da tua família. E quando eu falo família, a família próxima, né? Teu esposo, tua esposa, teus filhos. Não o seu tio do grupo do WhatsApp. A gente precisa saber a tua vida financeira. Mas se as pessoas que moram com você na tua casa não estão alinhadas com os objetivos financeiros, isso não vai durar. Porque a partir do momento que você começa a estudar finanças, começa a se organizar financeiramente, você começa a dar prioridades para gastar o seu dinheiro. Você sabe o valor do dinheiro lá no futuro, você sabe da importância de investir. E se o teu parceiro não sabe disso e não tá alinhado com isso, é insustentável. E isso é o início, hein, pessoal? A gente tá falando tanto em real quanto dólar, né? Que daí o dólar é um segundo passo, né? Conta conjunto, separada, cada um investe o seu ou não? Outra polêmica. Essa é uma polêmica que eu vejo opiniões diversas de pessoas que entendem. Então, não existe uma regra. Como eu faço, como nossa família faz. Nós temos tudo junto. Nossas contas são conjuntas, nossos investimentos são os mesmos, nas mesmas contas, com a mesma estratégia. E existem vantagens e desvantagens disso. Uma desvantagem que eu consigo enxergar é, por exemplo, se o casal tem perfis muito diferentes. Então, se a esposa é muito agressiva e o marido é muito conservador, ter a mesma conta de investimentos vai ser um pouco conflitante. Mas eu vejo muito mais vantagens de ter uma vida financeira conjunta. A principal delas, que se aplicou muito na nossa realidade, foi de um ajudar o outro quando precisava. E daí a gente também não cai na terceira polêmica que eu ia trazer, que é um guarda R$100, o outro guarda 1.000, né? Porque daí agora a gente tá entrando em valor. Isso é chato. Que também é muito chato, né? Isso é muito chato, e aí tem aquele preconceito da mulher ganha mais, do homem ganha menos, ou então, um gasta mais porque ganha mais e tem direitos maiores. Isso acaba destruindo o casal. Eu acho que as contas juntas, se um ganha 100 e o outro ganha 1.000, o casal ganha 1.100. E aí vai da responsabilidade e do bom senso dos dois de equilibrar isso, entendeu? E você vai guardar 10, 20% de tudo. Exato, não é de um salário, é a soma. Você soma de tudo. E aí vem o outro assunto. Eu ganho menos, mas eu cuido de casa. Daí fica aquele joguinho do que vale mais, do que tem mais importância. Tudo tem importância. A gente hoje tem um filho pequeno, a gente cuida de casa, a gente mora nos Estados Unidos, não tem ajuda. Sou só eu, minha esposa e meu filho. E a gente faz as tarefas de casa juntos, a gente traz uma receita dos nossos trabalhos que é unida. Então, não tem essa separação do que vale mais, do que tem que fazer, das obrigações. Casal unido mesmo, não é um servindo o outro ou um fazendo favor pro outro. Eu acho que não é por aí a coisa. E não tem glamorização não, gente, morar no exterior, é isso que ele falou mesmo. O pessoal acha que morar fora, né, eu também tive a oportunidade, mas na verdade é isso, lá fora você não deixa de ser um imigrante. Sim. E que aqui no Brasil a gente tem muito mais facilidade. Muito mais, nossa. eu moro nos Estados Unidos desde 2008. Eu tinha 17 anos quando fui pela primeira vez. E lá o serviço é muito caro.
Então, para você ter uma ajuda em casa, agora que a gente tá com um filho pequeno, para ter babá é caríssimo. Caríssimo, caríssimo, caríssimo. A gente tem nível já suficiente para ter esse tipo de serviço lá, mas não justifica o preço, o custo desses serviços. Então você acaba fazendo tudo por conta própria. Você acaba cozinhando, você acaba lavando roupa, cuidando da casa, cuidando do filho e ao mesmo tempo trabalhando. Então não tem essa divisão de eu faço isso, você faz aquilo, eu ganho mais, você ganha mais. Não tem isso. É a unidade e é assim que eu acredito que a gente vai bem mais longe. É um básico, mas é o que gera todos os problemas das pessoas não saírem do lugar para esse planejamento familiar, né? Exatamente. Você não pode ser egoísta na hora que você tá fazendo isso, né? Você não pode pensar só no seu investimento. Não. Você tem que pensar no que a família inteira tá buscando, né? Exatamente. E são dúvidas básicas, polêmicas, assim, que acabam travando as pessoas. Então as pessoas evitam de ter uma organização financeira, uma vida financeira boa, por não saber desses pequenos detalhes. Então acho que é importantíssimo a gente abordar eles, assim. Não, incrível, adorei. Agora, por exemplo, então o pessoal decidiu, agora vai todo mundo ficar pensando ali como que eles vão se organizar, abrir a conta, vai ver se vai ser conta conjunta ou não. Como que eles, definindo aí esses objetivos, como que eles escolhem os produtos ali? Porque pode ser também que um tem um determinado risco e o outro não. Como que a gente equilibra isso? A gente tá falando de casal, duas pessoas diferentes. Sim, eu acho que o primeiro é definir os objetivos. Tá. Então, no curso Autonomia Financeira, eu faço módulos por módulos, justamente abordando esse passo a passo. Então, você começa definindo o que você quer ao investir. Tá. Você quer ter dinheiro para aposentadoria, você quer comprar uma casa, você quer fazer uma festa de casamento, caso você não seja casado. Enfim, cada pessoa tem os seus objetivos. E aí você define objetivos importantes, desejáveis, objetivos que talvez aconteçam ou não, que não te afetariam tanto. Enfim, você define os objetivos e a importância deles. Depois, esses objetivos têm que ser definidos principalmente em casal, né? A gente tá falando do planejamento familiar. Depois a gente define o perfil de investidor. Tá. Perfil de investidor é algo importantíssimo e não é definido através daqueles questionários dos bancos e das corretoras. Aquele questionário acho ótimo. Aquele questionário, ele não serve para nada, sinto informar todos vocês. Ele vai te perguntar perguntas genéricas, perguntas que servem para te colocar numa caixinha que vai facilitar o processo de compliance do banco, mas não vai servir para você. É verdade. Então, um perfil de investidor ele é muito mais complexo do que 10 ou 15 perguntas que você responde na internet, ali num questionário do banco. Ao definir esse perfil, que ele leva em consideração estômago para o risco, estabilidade do seu emprego, histórico como investidor. São 8 fatores que eu gosto de analisar. E definindo isso, você pode montar uma carteira em cima dessas duas informações: objetivos e perfil de investidor. Entendi. Digamos que no casal tem um perfil diferente. Agressivo e um conservador. E é justamente esse o nosso caso. Eu sou extremamente agressivo e a Gabi, a minha esposa, é totalmente conservadora. Ela morre de medo do mercado, de volatilidade. Por quê? Porque ela tem pouco conhecimento sobre isso. E geralmente quando a gente tem pouco conhecimento, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Então, se um casal tem uma pessoa que conhece muito e uma que conhece menos, naturalmente a pessoa que conhece mais vai tomar conta dos investimentos. Ela toma uma determinada responsabilidade. Exatamente, responsabilidade. E aí é muito importante isso que você falou, é perfeito, responsabilidade, porque ela tá lidando com o dinheiro do casal. Eu cometi um erro gravíssimo. Há 6 anos atrás, eu perdi todo o nosso dinheiro investindo de maneira errada. Eu comecei a fazer day trade, eu me alavanquei, eu negociava mercados futuros e eu perdi o dinheiro que eu e minha esposa a gente tinha economizado durante alguns anos. A gente estava no começo da nossa relação ainda. Então foi um período trágico. Eu entrei em depressão, foi bem sério, assim, foi bem sério. Então, evitar ao máximo isso, evitar essa irresponsabilidade, que foi uma responsabilidade. Então, ter ciência que você está cuidando do dinheiro do futuro do seu filho, da sua família, da sua esposa. Então, a pessoa que conhece mais, ter essa responsabilidade, não usar esse conhecimento para fazer loucura, ter a responsabilidade e aí investir de acordo com o seu perfil. É o pensar que você tá pensando não só por você, né? Sim. Você não tá assumindo risco por você tá assumindo por outras pessoas. São as pessoas que você gosta, né? Exato. Que as pessoas que você ama, as pessoas mais importantes da sua vida. Então, ter essa responsabilidade e aí investir de acordo com o seu perfil. Por quê? Digamos, se eu investisse de maneira muito conservadora, que é o perfil da minha esposa, eu não estaria contente com os investimentos, não faria sentido e a gente atingiria resultados piores do que a gente poderia atingir.
Então, são um casal, a pessoa que entende mais naturalmente vai ser um pouco mais agressiva, porque conhecimento é um dos fatores do perfil de investidor. Investir de acordo com esse perfil. Se a outra pessoa não gosta disso, se sente desconfortável, existem duas opções. Ou você ajusta o perfil para ficar um meio termo entre os dois, ou a outra pessoa nem olha os investimentos. E isso é favorável. Isso é o que acontece lá em casa. A Gabi não olha os investimentos. Ela não abre a conta de investimentos. Muito casal próspero, eu vejo isso, inclusive na internet. Eu acho que um dos casais que eu também posso lembrar que é muito parecido com você, o Bruno Perini e a Malu Perini. Ele que cuida. Sim, sim. E a Malu cuida de gastos, coisas do dia. Ela cuida de outras coisas. Exato, exato. Cada um dentro da sua fortaleza ali pro casal e pro relacionamento e pra vida familiar. Exatamente. O casal tem suas forças. Cada um é especialista em determinadas áreas. Por que não deixar para essa pessoa cuidar dessas áreas que ela é especialista? É incrível. Então, eu de tempos em tempos dou um update pra Gabi. Eu falo, os investimentos estão assim, a gente tá com tanto, a gente não tô sumindo com o dinheiro. Exato, tá ótimo. Eu até mostro pra ela nos dias que sobe, porque aí ela não fica tão nervosa. Mas se ela vê um dia de queda, que a carteira cai, sei lá, 3%, 4%... Ela não se assusta. Ela se assustaria se ela visse, mas ela não vê. Entendi. Então, não é esconder do seu parceiro, é lidar melhor com essa volatilidade e apresentar pra ele a parte boa dos investimentos, que é a multiplicação ao longo do tempo. Confesso que eu não tenho. A gente tava até falando, né, antes de gravar. Eu não tenho isso. Quem investe lá em casa sou eu. E, inclusive, eu quero trazer isso, uma carteira minha e do meu marido. Vou colocar ali no nome dele, fazer tudo mais. Eu quero ver como vai ser isso, porque ele é advogado, né? Então, não tem nada de conhecimento. As poucas pessoas que ele segue você, ele segue o Will. Tem pessoas que ele gosta, assim. Porque a forma que vocês falam não é nada enviesado. Você tá ali pra informar. Sim. Hoje, pelo menos, são as pessoas que eu tô ali enxergando e que ele gosta muito. E eu quero ver como que ele vai reagir. Sim, é interessante. Estar investindo nosso dinheiro vai ser um desafio pra mim com também. Com certeza, vai ser pros dois lados. E pra quem tá nos escutando, que é leigo, que tá iniciando, é isso que vocês vão enfrentar no caso, né? A abertura de uma conta, uma dúvida no que fazer com o perfil, onde alocar o dinheiro. Então, é um processo que eu acho muito interessante. É uma descoberta de um novo mundo que vai mudar a vida de vocês. Quando vocês forem avós com seus netos, vocês vão ter um patrimônio multimilionário, vocês vão viver de renda e vocês vão contar pra eles. A gente começou a investir lá, a gente abriu conta e tal. Então, é um processo que é de longo prazo. Não adianta se querer um milagre no curto prazo, que vai dar errado. E que quanto antes você começar, melhor é. E junta as forças pra um se responsabilizar, né? Com certeza. Porque, se dependesse do meu marido, ele me chegou com um post esses dias. Bru, você viu que essa criptomoeda cresceu 6.000%? Eu falei, Leandro, pelo amor de Deus. Vamos investir nela. Qual que é a chance? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Você não tem conhecimento nenhum, meu amor. Tem que tomar muito cuidado. E, assim, também sou muito favorável do casal buscar conhecimento juntos. Então, no Autonomia, eu tenho vários casais que fazem juntos. Inclusive, na última turma, tinha um casal de Santa Catarina. E eu faço lives semanais. E eles estavam sempre na live, um sentado do lado do outro, um com o caderninho, o outro fazendo as anotações. Era muito legal ver essa interação deles. E aí, um dia, um foi viajar. E aí, a Ellen, né, que é a minha aluna, ela perguntou, se meu marido vai tá fora, ele pode assistir também de fora? Então, eles estavam muito engajados junto. E eu tenho certeza que eles vão conseguir resultados incríveis de longo prazo. Com certeza. A Ellen e o Bruno, o casal que era o casal da turma, era muito legal. Nossa, muito bacana. Gostei bastante também de você ter trazido ali a sua história. E daí, no meio ali da história que você trouxe, né? Que, por exemplo, a Gabi, ela não vê sempre, ela vê o essencial. Porque você tem essa responsabilidade, ela tem outras determinadas responsabilidades. De quanto em quanto tempo precisa ficar acompanhando? Daí você já pode trazer um pouco do seu curso Autonomia Financeira, que eu acho que é a linha que você segue, que eu acho que é a pergunta que você mais responde no Instagram. Com certeza. É a dúvida que a maioria das pessoas tem. E já fala depois da resposta, fala um pouquinho da autonomia financeira, que eu acho que é exatamente isso. Tem um mito muito grande que eu vejo rolando por aí, que a pessoa, para investir bem, para ter bons resultados, ela precisa acompanhar o mercado todos os dias. Ela precisa ler notícias todos os dias, ela precisa estar em cima dos acontecimentos, e isso é uma grande mentira. Quanto mais você acompanha, maiores são as chances de você cometer erros. É verdade. Quanto mais você acompanha, piores serão os seus resultados. Porque entra no nosso cérebro que você precisa sair da bolsa porque a Rússia está invadindo a Ucrânia.
Não precisa. É verdade. Você só comete erros quando você busca sarna pra se coçar. Quando você busca informações pra agir na sua carteira. E aí, respondendo a sua pergunta, de quanto em quanto tempo olhar? O menos possível. Assim, no mundo ideal, você não olharia os seus investimentos. Você montaria uma carteira muito boa, muito bem diversificada, que vive sozinha. E é isso que eu ensino aos meus alunos no Autonomia. Eu costumo dizer que as pessoas cometem um erro. Elas fazem o seguinte, elas começam a investir, compram os investimentos sem saber o que estão fazendo e depois gastam horas, todos os meses, todas as semanas, perdendo tempo para saber o que vai fazer, ficam patinando atrás de informações e passam anos nisso. A minha filosofia é o contrário. Você estuda antes, você monta uma carteira, você confia na carteira, você tem um plano de longo prazo e esse plano, ele tá pronto. O que você precisa fazer? Fazer os seus aportes uma vez por mês ou 2 vezes por mês, investir, fechar a tua conta e olhar no mês seguinte. Quanto menos você olhar, melhor vai ser o seu resultado. Numa carteira bem diversificada, numa carteira bem montada. Por isso a importância do começo, de você montar tudo isso certinho. E aí você vai gastar literalmente 10 minutos por mês pro resto da tua vida. Assim, é muito ao contrário do que as pessoas pregam. Você não precisa ler relatório, você não precisa ler notícia. Você monta uma carteira com ETFs, que são fundos que englobam vários ativos, que te oferecem diversificação, rebalanceamento a um custo baixíssimo. E a partir dessa carteira... Nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, globalmente. Não, no Brasil... A gente precisa falar ainda de investimentos real em dólar. Mas a gente tá falando de uma carteira global. E você vai colocar dinheiro todos os meses e daqui 20 anos você vai ser multimilionário. É verdade. Então, é muito mais simples e muito mais tranquilo investir da forma correta, que eu ensino os meus alunos. E quando tem emergência? Muito bem. Essa carteira, né, que você também ajuda ali no curso no Autonomia Financeira, tá englobando também a emergência, né? Sempre. E quando o casal definiu que é uma emergência. Maravilha. Porque quando a gente comentou, por exemplo, um gasta mais que o outro. Comprar um vestido pra uma festa não é uma emergência. Exato. Não, e eu tenho inclusive uma seguidora, ela me acompanha desde o início aqui que eu tô na rádio. E ela tem um problema muito grande com o marido dela. Eu vou trazer esse exemplo que eu acho que você vai conseguir mostrar bem. O dia que ela veio falar comigo, no meio da pandemia, ela tava desesperada. Professora de educação física, enfim, tudo mais. E ela falou, Bruna, não tem R$1 guardado. E a gente conversou bastante. Eu acho que foi uma das primeiras seguidoras que me acompanharam, assim, na rádio. E ela conseguiu começar a fazer, porque ela é professora ela dá aula de natação. Então, muito difícil, né? Sim. No começo da pandemia foi muito complicado pra ela. E ela foi dando outros tipos de aula, ela foi conseguindo, dando outros tipos de exercício para os alunos de natação dela. Ela conseguiu virou uma super investidora. O ano passado, infelizmente, ela passou por uma situação, teve que fazer uma viagem correndo para uma parte da família que morava fora. Ela tinha um dinheiro guardado, tinha dinheiro alocado em dólar, tinha tudo organizado. Qual que é o problema? O marido dela não se controla com as contas, ela foi fazendo dela. Ele não se controla com as contas, então ela falou, Bru, o que eu faço? Eu falei, olha, é complicado eu estar falando do seu relacionamento, mas vocês não estão muito bem alinhados. Eu falei, vai forçando, assim, não forçando, vai fazendo o seu e depois você mostra o resultado pra ele, pra ir trazendo ele pra perto. Foi nesse sentido. O que ele viu? Ele viu ela com backup. Então, ele se enforcou no cartão de crédito, né, em 2 meses, e daí veio pedir ajuda pra ela. E ela, naquele momento, falou não. Mas assim, não é porque o relacionamento tá ruim nem nada. É pra ele aprender que ele tem uma determinada responsabilidade. Total. E que aquele dinheiro é o dinheiro da família. Então, e aquilo não era uma emergência. Sim. E não era uma emergência, um cartão de crédito. Exato. Com 1000 custos que você não deveria ter. E é aquilo que a gente falou no começo. Ter os objetivos alinhados. Os dois estarem com a organização financeira. De nada adianta ela fazer a reserva, investir fora, ter reserva de emergência e o marido gastando adoidado e pedindo dinheiro emprestado para ela. Então, acho que o ponto mais importante é esse alinhamento de objetivos. O ponto mais importante é todos estarem apontando para o mesmo lado. Porque senão você não vai sair do lugar, que nem uma corda, um cabo de guerra, que nem eu falei, né? Então, assim, se esse é o caso, aí sim eu acho justo ter contas separadas. Porque um tem um descontrole muito grande do outro. Exato. Umas contas separadas. E
Eu vi esses dias uma estatística que mais da metade dos divórcios acontecem por questões financeiras. Então é chocante, é triste. E infelizmente nem todo mundo se comporta da mesma maneira, nem todo mundo dá o mesmo valor para uma organização financeira, nem todo mundo entende o valor que isso tem, a tranquilidade que isso traz para tua vida. E tem uma pesquisa americana que saiu inclusive no Estadão da semana passada, que foi quando eu puxei esse assunto de casal, de que os americanos, eles acham que traição amorosa e financeira, elas são pau a pau ali. Nossa, essa eu não sabia, mas... É meio engraçado, sim, né? Porque assim, ao mesmo tempo que a maioria do divórcio é por conta de problema financeiro, eles também cometem esse tipo de traição. Tem conta separada, tem... E daí você fala, o que as pessoas... Mas uma grande parte não sabe o quanto o companheiro ganha. Isso é uma loucura. Isso eu não consigo entender. Vocês moram juntos, daí assim... Eu fico pensando, né? Você, por exemplo, 13 anos, eu tô há 15 anos. Eu ia chegar num restaurante e falar, amor, hoje você paga ou eu pago? Gente! Não existe essa conversa, né? Isso é conversa de quem começou a namorar agora, né? E o homem paga, por favor, né? Pelo menos. Enfim, mas é curioso como existem casos diferentes. Então não existe regra, mas... estarem alinhados e estarem de mão dada rumo a um objetivo em comum, acho que é importantíssimo. E a emergência é uma emergência única, né? A gente fala muito, emergências são de 6 a 12 meses e tudo mais. Você junta... Bom, é o custo fixo da casa inteira, né? Vale a pena ter em conjunto ali, né? Sim, com certeza. É um cálculo feito no gasto da casa. Tá. E aí, assim, eu ensino montar reserva de emergência que varia de 3 a 12 meses. Tá. Na internet existe muita receita de bolo pronta. Reserva tem que ser tanto. Reserva 50% tem que ser... aqui, 30% ali. Não é bem assim. Cada vida financeira é diferente. Cada casal se comporta de uma maneira diferente. Cada pessoa tem um medo diferente, tem uma estabilidade diferente. Então, puxando várias variáveis de uma vida de um casal, essa reserva pode ser sim de 3 meses. Como pode ser que ela precise ser de 18 meses. É verdade. Então não existe resposta pronta. As variáveis incluem estabilidade do emprego, número de dependentes, nível de gasto atual. Então, o quão flexível são seus gastos. Se numa emergência você consegue cortar teus gastos, se você mora sozinha e não tem nenhum peixe dependente, é só você. Acontece uma emergência, você come arroz com ovo durante um mês e pronto. Tá ótimo. Agora, se você tem sua esposa, 4 filhos na escola, você sustenta seus pais, você não pode comer arroz com ovo pro resto do mês. Eu não faço rematrícula do meu filho na escola. Então cada situação vai pedir uma reserva de emergência diferente, um tamanho de reserva diferente. Então não adianta falar pra vocês, você precisa de 6 meses. Um funcionário público e um empreendedor precisam de reservas diferentes. Eu, como influencer, vou precisar de uns 18. Então, a gente nunca sabe quando o dinheiro vai entrar. Pois é. Então você precisa ter aquilo de acordo com a sua situação, que é única. E aí, a partir do momento que você tem essa reserva, que é importantíssima, você precisa ter disciplina para entender que ela é para emergências. Então, bati o carro e preciso consertar o carro. Isso é uma emergência. Se você usa o carro. Se o teu carro não é usado, não é tanta emergência assim. Ou então, preciso fazer um exame que o plano de saúde não cobre. Isso é uma emergência. Mas que nem eu falei, comprar um sapato novo pra ir numa festa não é uma emergência. Você vai comprar se o teu budget permitir, se o teu orçamento permitir. Não é um pecado, mas a reserva de emergência é para emergência. Resumindo, seria bom trazer o Guipa aqui, que nós somos bem assim, tranquilos. O Guipa é polêmico, ele faz o nosso programa ao vivo, né? Ele vai voltar hoje de férias. O Guipa falaria assim, e olha, se a pessoa for uma âncora na sua vida, larga ela. Você precisa das pessoas balão, entendeu? Que te leva pro céu, que não sei o que lá. Senão larga ela que tá tudo errado. Um conselho financeiro que eu acho que é um dos mais importantes. Escolha bem a sua esposa e o seu marido. Eu acho que... Ai, que profundo. A escolha de quem vai te acompanhar pro resto da vida é muito mais importante do que a escolha da sua profissão. Do que a escolha de onde você mora. Porque de nada adianta você ter uma profissão incrível, você morar numa cobertura em Nova York e trabalhar no maior banco do mundo, se a tua esposa ou o teu marido é uma pessoa horrível. Pior que é verdade. No mercado financeiro a gente vê muito disso, né? Muito. Então, a decisão de quem você vai passar pro resto da vida, de quem vai estar do teu lado pro resto da tua vida é importantíssima. Tanto pra sua felicidade, quanto pra sua família. Senão você vai continuar numa vida solitária. Muito bom. Só que solitária preso dentro de um casamento. Solitária preso de alguém.
Tá virando uma filosofia aqui, né? Assim, e uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer que eu escolhi muito... Aliás, não escolhi, né? Nos escolhemos, nos conhecemos. E eu dei uma sorte de ter uma pessoa incrível do meu lado. Incrível. Então, busque essa pessoa, ou ache essa pessoa, ou seja uma pessoa incrível para atrair uma pessoa no nível que você gostaria de ser. Diego, a gente precisa trazer o Abud para falar com ele, imagina. Quem que é o Abud? Ele é o nosso médico aqui, especialista, ele é super famoso aqui, aqui, acho que em São Paulo, né? Ele é daqui de São Paulo. Ele é um médico super gente, eu moro fora, então eu não conheço. Não, imagina, mas eu conheci também através da rádio. E ele fala sobre psiquiatria, psicologia, mas ele traz muito essas questões sobre as decisões da vida. Então, tudo que ele fala aqui é relacionado a isso, né? Total. Energia, decisões da vida e tudo mais. O seu papo com ele ficaria incrível. Não, eu vou tentar organizar isso daí. Eu topo na hora. E eu gosto muito de trazer a realidade para os assuntos, né? A gente fala de investimentos, a gente fala de psicologia, a gente fala de... E são coisas muito abstratas, mas quando a gente traz a nossa relação com as pessoas, o nosso dia a dia, muda a conversa. E é isso que importa, né? Porque de nada adianta você ser um especialista de finanças se você não aplica isso na tua vida. Não, e eu fui fazer um curso para uma marca de negociação de dívida, para as pessoas saírem do endividamento. Então, eu tô falando da pessoa que tá no menos 10 e vai chegar no 0. Nem reserva de emergência, para ela quitar as dívidas dela. Muito importante, né? Não adianta se fazer reserva e nem investir se você tem dívida. Exato. E eu falei, acho que são 6 módulos. Os últimos eu falo muito sobre score de crédito, aqueles conceitos básicos que a pessoa precisa saber, empréstimo pré-negativado, produtos, vários conceitos em muitos módulos isso. Os 3 primeiros módulos são finanças comportamentais. Incrível. Só. E daí quando eu fiz, as pessoas que não entenderam, estão vendo só sob a visão do negócio, falaram, mas Bruna, você tá... Eu falei, é isso. Eu montei, acho que o curso, demorei muito pra fazer, acho que eu demorei uns 3 meses pra escrever todas as aulas. Mas porque eu mudava, falava, não é isso. Eu já chegava falando, falei, é isso, agora eu vou falar. Eu vou contar a minha história, eu vou trazer a pessoa pra perto, eu vou questionar ela de coisas que ela não vai gostar. Eu vou tirar ela da zona de conforto. E assim, foi assim que eu aprendi. Perfeito. E foi muito legal. Mas finanças que daí eu falo, cara, não adianta você ficar me perguntando de dinheiro. Eu quero falar sobre você. Cabeça. Que é isso que vai mudar. Sim. É isso que vai mudar, que vai tornar você um investidor, que vai fazer você diferente. De nada adianta a pessoa saber a taxa de juros do empréstimo. Pra quê? Ou a quantidade de parcelas. Se na hora dela ter uma organização, na hora dela decidir comprar ou não, ou na hora dela decidir investir ou não, ela toma a decisão errada. Por emoção. Por emoção, pela cabeça. Então, é muito mais importante controle emocional do que conhecimento técnico. Por crenças limitantes, porque acredita, porque a avó falou que era aquilo. Total. Não, e aí o nosso cérebro pega muitas peças na gente. Muitas, assim. Eu fiz uma especialização de finanças comportamentais agora na Universidade de Chicago e a gente aprende os gatilhos que fazem a gente tomar decisões erradas. Tanto nas finanças quanto na vida. Nossa, o curso deve ser legal. Esse curso é sensacional. Sensacional. Eu acabei ele há 3 semanas atrás. E, por exemplo, você vai comprar um carro e você vai pôr um sistema de som no carro. Se você compra um carro de 50 mil e logo depois o vendedor te oferece um sistema de som de 3 mil, os 3 mil não são nada perto dos 50 mil. Você vai falar, já que eu tô gastando. Já que eu gastei 50, 53. Tem aquele ditado aqui que é um nananã pra quem já tá nananã, né? Que não dá pra falar aqui na rádio, mas... Agora, por outro lado, se você compra o carro e aí na semana seguinte você vai no mercado de descontos, num Walmart, que lá nos Estados Unidos é super barato. Fala um mercado barato aqui que vende coisas assim. O Dia. Você vai no... Dia é bem barato. No Dia não vende partes de carro, né? Que no Walmart vende tudo. Ah, tá. Não, pode ser o Sam's Club. O Sam's Club. Você vai no Sam's Club que você compra uma banana por 80 centavos e um sistema de som de 3 mil reais. Vai parecer caríssimo o sistema de som. É o mesmo sistema, é o mesmo preço. Então, a forma com que a gente encara o dinheiro, os pontos de referência que a gente tem, influenciam muito nas nossas decisões. Então, isso de ponto de referência, um dos maiores ensinamentos que eu tive nesse curso foi isso do ponto de referência. Então, se você sai de um dia ensolarado e entra numa sala, ou se você sai de um breu e entra numa sala, a sala vai ter diferentes níveis de luz. Olha. Só porque o ponto de referência... A gente tá aprendendo muito, né, Di? E no dinheiro é muito isso. Muito isso. Se eu te dou... Assim, se eu chego pra um cara que mora na rua e dou 100 reais pra ele, eu faço o mês dele. Ele vai ficar muito feliz.
Agora, se eu chego pra um diretor de um banco e eu dou R$100 pra ele, o cara vai me olhar e falar, o que você tá querendo? É verdade. Então, o ponto de referência muda muito. E nos investimentos, isso é primordial. Uma ação tá cara ou tá barata? Depende. Pra quem? E ninguém gosta dessa resposta. A gente fala e ninguém sempre gosta. Todas as respostas do mercado financeiro depende. Bru, aquele produto tá bom? Depende. É o que você tá buscando? Exato. Ai, mas você só fala depende. Ponto de referência. Então, você tá buscando uma reserva de emergência ou um investimento pra 30 anos. O Tesouro Selic é bom. Depende. Pra reserva de emergência é ótimo. Pro investimento de 30 anos é péssimo. Até eu falo sobre investimento em dólar. Bru, eu vou investir com 30 anos. Eu falo, você tem reserva de emergência? Não. Então não, gente. Ah, mas eu queria fazer os dois juntos. Tá bom, mas você tem... Qual o dinheiro que você tem na poupança? Eu falo, o dinheiro que você tem na poupança é da sua reserva? Ah, não sei. Uma parte é, uma parte não é. Mas, poxa, já vai começar direto ali. Então, aí a pessoa não sabe... Não é bom ali pra você. Depende da sua situação. Da sua situação, exato. Do emprego que ela tem, dos dependentes que ela tem ou não. Do nível de risco que ela quer correr. Então, finanças pessoais são muito mais pessoais do que finanças. É verdade. Então, as pessoas encaram números, dinheiro, mercado financeiro como algo muito abstrato. Mas não, é muito pessoal. Cada pessoa tem sua situação, cada pessoa tem suas escolhas. E é por isso que depende. Então, é por isso que é tão importante a pessoa ter conhecimento para tomar as decisões por conta própria. Ter autonomia, que é o que eu prego sempre. De nada adianta eu falar, meus seguidores, os 20 e tantos mil que me acompanham, esse investimento é o melhor. Pode ser o melhor para 500 dos 20 mil. Para os outros 19.500 não é melhor. Horrível. É verdade. Então, eu dou conhecimento para os 20 mil decidirem o que é melhor para eles. É verdade. Isso que faz sentido. Na minha visão, né? Claro. Ficou ótimo, eu adorei. Tem algum Muito outro bom. ponto que você acha que ficou ali em aberto, que a gente pode falar pro pessoal? Ou, pessoal, eu acho que assim... casal âncora, balão. Largue os âncoras, escolha bem o seu parceiro, tenha organização, objetivos bem definidos. E assim, quando você entra no mercado financeiro é muito assustador. Tem muitas siglas, tem muitos termos, tem... Assim, pra quem não entende, é um mundo em grego. É muito desafiador. Mas uma vez que você começa a se acostumar com o básico, fica muito mais simples. É que nem quando você foi arrancar com o teu carro manual pela primeira vez na subida com um carro grudado atrás de você. Você tremia nas pernas. Hoje em dia você nem pensa mais. Então o mercado financeiro é a mesma coisa. Entra nesse desafio, que é um desafio, e eventualmente depois de um mês ou outro você já vai estar muito tranquilo e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Ah, legal. Adorei. Eu também. Adorei. Muito bom. Foi muito legal esse bate-papo. Acho que, assim, finanças para casais é um tema, não só para casais, para família, não deixa de ser um tema polêmico, mas acho que a gente conseguiu trazer ali o âmago. A essência, né? A essência, o desse que tá ali no centro pra gente pegar. E achei incrível, viu? Obrigada mesmo. Comecem e qualquer dúvida contem comigo que eu tô aqui pra ajudar vocês. Já aproveita e passa o arroba de novo, o canal do YouTube, Instagram, o curso. Vamos lá, Instagram, Daniel.staff, STAPFF, o YouTube, mesma coisa, Daniel Staff. Estou agora em fevereiro lançando um curso para iniciantes, o básico do básico do básico, Princípios da Prosperidade, eu chamei ele. E aí a gente tem o meu curso principal, o Autonomia Financeira, onde são 8 semanas que vocês passam ao meu lado onde eu passo toda essa informação que eu acredito que é importante para vocês terem uma vida financeira de sucesso. Vai ter uma nova turma ou tá lá para o pessoal comprar? Vai ter uma nova turma, sim. Em fevereiro, agora a gente tem o Princípios e aí 2 semanas depois, começo de março de 2022, vai ter a 5ª turma do Autonomia. Olha, a 5ª turma é brilhante, né? Muito bom. Obrigada mesmo, Dani. Obrigada. Eu que agradeço, Bruna. Prazer enorme. Aproveitando que você tá aqui em São Paulo, adoro receber o pessoal aqui ao vivo. Muito legal estar ao vivo, muito legal estar no estúdio aqui, sensacional. Vocês estão de parabéns. Essa comunicação. Muito bom. Obrigada mesmo, viu? E seja sempre bem-vindo. As nossas portas aqui estão abertas. Depois a gente convida também você para participar ao vivo, mesmo por telefone. Vai ser muito legal. O pessoal gosta bastante, tá bom? Show de bola, estou dentro. Top. Então tá bom, obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Você ouviu Investindo na Gringa com Bruna Aleman. Oferecimento Avenue. Você investindo em dólar no maior mercado do mundo. Saiba mais em avenue.s.